Olá, a paz do Senhor Jesus. Bem-aventurado é todo aquele que ouve a palavra do Senhor e sabe discerni-la, sabe destrinchar através da revelação divina o que esta palavra vem a nos anunciar, o que esta palavra quer dizer para o nosso bem-estar, para a nossa convivência aqui nesta terra, para nosso equilíbrio, para nossa sensatez e para nos conduzirmos como sal e luz e não como meninos ou como crianças que não têm entendimento nenhum. Porque o que nós observamos hoje são pessoas achando que estão na presença de Deus e bailam, dançam, cantam, sem nem mesmo saberem o que estão fazendo, apenas movido pela emoção. A emoção insensata, a emoção que não transfigura nada, apenas reverbera somente a emoção da carne. E o mais pior é que muitos estão à sua volta e não sabem discernir que aquilo não passa apenas de emoção da carne. Porque quem está na unção do Espírito, quem se alegra no Senhor, quem sabe discernir a palavra do Senhor, jamais causará escândalo, jamais passará dos limites, jamais fará coisas que não convêm, que não vêm da parte de Deus. Então esta é a grande verdade. Esta é a grande realidade que nós contemplamos hoje no meio do povo de Deus, em algumas congregações que se dizem cristãs. Pastores inexperientes, pastores imaturos, pastores que pensam que nasceram de novo, porque têm o conhecimento da palavra, porque estudaram teologia, cristologia e têm anel de doutor no dedo, acham que estão fazendo a coisa certa. E, no entanto, sem perceberem, estão contaminando o seu rebanho apenas com emocionalismo. Porque na casa de Deus, o culto na casa do Senhor, na presença de Deus, é com decência, ordem. Com decência, com ordem e com respeito. E, acima de tudo, com equilíbrio, para não causar escândalo. Porque o mundo lá fora está a nos olhar, está a nos espiar. Então tudo que eles verem de anormal, o próprio ímpio, ele sabe quem está na carne e quem não está, por incrível que pareça. Eu digo isso por experiência própria, porque antes da minha conversão, eu passava em frente a algumas congregações e via determinadas cenas que eu sabia que não eram de acordo com a palavra de Deus. Aquilo ali não era pela a movimentação do Espírito Santo na vida dos homens, nem daquelas pessoas. E passava em frente a outra congregação e via pessoas louvando ao Senhor com clareza, com amor, com dedicação. Via aquelas pessoas equilibradamente louvando a Deus, louvando ao Senhor de todas as formas, mesmo em seus corpos, mas com decência e ordem e respeito. Não se via coisas absurdas. Eu, como ímpio, já sabia discernir o que vinha do Senhor e o que não vinha. Agora imagine, os próprios que se dizem de Deus não sabem discernir o que é que vem da carne e o que é que vem de Deus. E se jogam e se entregam às emoções, à carnalidade. Vou citar um exemplo aqui, que um dia eu passei em frente a uma congregação e via, aquilo me chamou a atenção, um jovem se dizendo louvando o Senhor. Ele cantava, ele dançava, ele rodopiava, ele fazia coisas absurdas, mas todos estavam envolvidos emocionalmente como aquele jovem.
e todos se agitavam, todos iam ao êxtase das emoções. Então aquilo, o Espírito Santo falou comigo imediatamente, que muitos hoje se encontram assim, sem saber mais discernir o que vem de Deus e o que não vem. O que é o mover do Espírito Santo e o que é o mover da carne. O que é o mover de Deus e o que é o mover das emoções. E o pior é que realmente nós contemplamos isso, até através de vídeos pelas redes sociais. As pessoas botam vídeos que a gente fica olhando sem entender por que tudo aquilo. Aquele exagero, aquele absurdo. Também vi um vídeo certa vez no Cauê, também dentro de uma congregação em que um jovem senhor rodopiava, pulava, saltava. Segundo ele achava que ele estava louvando o Senhor, mas ninguém entendia nada do que ele falava. Nada do que ele falava. E a dita congregação inflamada, infelizmente, essa era a cena que se contemplava no vídeo. Inflamada também somente pelas emoções. Porque quando saem dali, saem todos vazios. Por quê? Porque a direção da congregação, aquelas pessoas que se dizem pastores, não sabem ensinar de outra forma. Ou não tem espiritualidade para ensinar as pessoas a discernirem e manterem a ordem, a decência, o equilíbrio e o respeito na casa de Deus. E deixa que as coisas aconteçam, e aflorem desordenadamente, erroneamente, e eles não corrigem, porque também estão no mesmo patamar das emoções. Somente isso. Emoções, emoções e emoções. Perderam a visão celestial do reino de Deus. Não sabe o que é um culto equilibrado. Não sabe o que é um culto ordeiro. E é isso que contemplamos hoje em muitas congregações que se dizem cristãs. Apenas emoções na carne, por não saberem discernir a palavra do Senhor. É por isso que em Mateus 16, capítulo 6, Jesus diz: olhai e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus, que é o que acabei de falar. Esse fermento ele vem crescendo dentro das igrejas que se dizem cristãs. E o fermento leveda toda a massa. Não é assim que a palavra de Deus diz, né? Em Filipenses, capítulo 3, versículo 2, está escrito: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos das falsas circuncisão, porque a circuncisão somos nós. Quem é esse nós que eles falam? Somos nós que vivemos equilibradamente na presença do Senhor, discernindo o que vem do Senhor. E continua: que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus. E não confiamos na carne. Estão vendo aí? As sábias palavras de Deus. Então quem não sabe discernir essa palavra está perdido. E o versículo 20 continua: mas a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós somos cidadãos de duas pátrias, como a palavra de Deus diz, a pátria celestial e a pátria terrestre. Mas quem aqui vive desordenadamente jamais vai para lá, que lá há respeito, decência e ordem e equilíbrio. Jamais o que acontece aqui na carne vai acontecer lá. Ou a pessoa amadurece, ou ela aprende a discernir a palavra de Deus, a usufruir a palavra de Deus e a viver a palavra de Deus, ou então ela estará distante de ir para essa pátria celestial. Né? O 21 encerra: que transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme ao corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder de até sujeitar
a si todas as coisas. Então, meus amados, você tem que morrer para o velho mundo, morrer para as emoções errôneas, morrer para o desequilíbrio, para a insensatez, né? Por quê? Porque nós temos que, como Jesus disse, acautelai-vos. Isso aí é uma palavra que poucos sabem discernir. O que quer dizer acautelai-vos? Aqui está falando de prudência. Sejam prudentes, sejam vigilantes. Aprendam a discernir a palavra de Deus para não serem enrolados, para não serem enganados. Louvado seja Deus. Por quê? Porque os maus obreiros são fermento. A falsa circuncisão engana. O que é falsa circuncisão? É o novo nascimento no Espírito Santo de Deus. É quando o cristão ele é selado com o Espírito Santo. Então, a falsa circuncisão leva as pessoas a acharem que estão selados pelo Espírito Santo e passam a fazer coisas absurdas, extravagantes, digamos até mesmo, coisas que não condizem com o comportamento cristão nem a atitude cristã, principalmente dentro da casa do Senhor, que deve ter decência, ordem, respeito e equilíbrio. Como eu disse, é o que está faltando hoje nos cultos na casa do Senhor. E os falsos obreiros, os maus obreiros, que se estão lá como pastores, permitem esse tipo de comportamento e de atitude. Por quê? Porque eles mesmos estão longe, distanciados de Deus e não sabem discernir essa palavra. Então, como eles vão corrigir uma coisa que eles vivem também na matéria, na carne, se eles se alegram na carne também e acham que estão certos, como é que eles vão corrigir? Lucas capítulo 12, versículo 35 diz: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Mais uma vez aqui está falando do batismo no Espírito Santo, das pessoas que foram seladas com o Espírito Santo, que estão com seus lombos cingidos. Aqui está falando de segurança espiritual. E candeia, se você não sabe discernir, coitado de você. Candeia está falando da vida no Espírito Santo, que você está cheio do azeite santo e a sua candeia está acesa. O fogo santo, o fogo divino do Espírito Santo lhe circunda. O 36 continua: e sede semelhantes a homem que espera o seu Senhor quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater logo, possam abrir-se-lhe. Veja bem, aqui pede que nós sejamos semelhantes a homens que esperam no Senhor. Quem são os que esperam no Senhor? São primeiramente os que confiam no Senhor, os que vivem para Ele e nele. Mas tudo isso fala o quê? De respeito, decência e ordem na casa de Deus e na sua vida particular, por onde você andar. Você é exemplo, você é sal e luz deste mundo. Então você não pode dar escândalo com a sua carnalidade, com as suas emoções desenfreadas. Entendeu? Então você tem que ser semelhante a homens que esperam o seu Senhor. E diz mais, a continuação do 37 diz: bem-aventurado aqueles servos, os quais o Senhor, quando vier, achar vigiando. Oh glória, que palavra maravilhosa! Se você, meu amado irmão, não sabe discernir estas palavras, você está totalmente perdido. Não importa quem você é, se você é um simples membrozinho ou um pastor. Se você não sabe discernir essa palavra, você está perdido, está distanciado do Senhor. E coitado de você. Continuando diz: em verdade vos digo que se cingirá e os fará reclinar-se à mesa e, achegando-se, os servirá. Quer dizer, essa vai ser a nossa recompensa. Se andarmos aqui na terra como igreja do Senhor, como patrimônio do Senhor, como sal e luz deste mundo, como uma igreja viva e operante neste mundo, e não só entre quatro paredes. Então, o Senhor naquele dia nos receberá na glória,
diz que ele se reclinará à mesa e nos servirá. Louvado seja Deus. Meus amados, em nome de Jesus, encarecidamente eu lhe peço, se você não tem entendimento, não tem sabedoria, não tem discernimento para absorver essa palavra e saber o que ela está falando para você, peça as misericórdias de Deus, peça que Deus lhe dê o dom do discernimento, o dom da sabedoria, para que essa palavra não se perca na sua vida, não se extravie no seu coração. Principalmente você que é pastor, para que você dirija o seu rebanho com complacência, com amor, com decência e com ordem, corrigindo o seu rebanho da carnalidade, da materialidade que reina e impera hoje em muitas congregações. Ensine o seu rebanho a ser decente e ordeiro na casa do Senhor e na presença do Senhor. Que o culto seja racional, dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Porque o culto irracional, ele é dirigido pela carne. Então, o homem gira, o homem salta, o homem pula, o homem dá cambalhotas, achando que está na presença de Deus, achando que está no Espírito Santo. Isso aí se chama carnalidade. Porque o Espírito de Deus, ele traz decência, ordem, respeito e equilíbrio para nossas vidas. Nada de carnalidade, nada de absurdo, nada de escândalo, porque a carne só provoca isso. A carne só lhe proporciona isso, vergonha, escândalo. E é tudo isso que o inimigo quer que o povo de Deus continue fazendo. Porque muitos não aceitam a conversão, porque olham para aquela igreja, para aquela congregação e dizem, eu me convertei, ser crente para ser desse jeito? É assim que o inimigo coloca no coração dos homens. Muitos até têm vontade de se converter, sentem o chamado de Deus, mas quando vê os escândalos da carne, se afastam, se escandalizam. E hoje isso é o motivo de muitos não se converter. Muitos não se convertem pelos escândalos que o povo que se diz de Deus dão na carne, na carnalidade. Que Deus tenha misericórdia de nós e que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê sabedoria, entendimento e discernimento para discernir, depois ingerir essa palavra, depois praticá-la, vivê-la e aplicá-la na nossa vida diária, não só entre quatro paredes. Que Deus em Cristo nos abençoe. Cuidado, pastores. Cuidado, pastores. O cargo de pastor é uma responsabilidade muito grande. Se você não souber converter o seu rebanho ao Senhor e conduzir esse rebanho na presença de Deus, na decência, na ordem, no equilíbrio e no respeito, você vai prestar contas com Deus. Pode ter certeza disso. Mais uma vez, que Deus em Cristo nos abençoe, nos livre e guarde de todo mal e supra todas as nossas necessidades. E nos dê, acima de tudo, sabedoria, discernimento e vontade de servir ao Senhor.